Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo da Logos Global Education. Como vocês já sabem, é uma empresa voltada para o ensino superior, sobretudo na Irlanda. E eu quero dar boas notícias para vocês. A gente já está começando a fazer parceria com outros países e a partir do ano que vem é a nossa intenção começar a divulgar a educação superior em outros países da Europa. A gente está trabalhando para conseguir mais parcerias e a gente vai ter aí de 5 a 10 países dentro do nosso portfólio de universidades. Então vai ser uma oportunidade enorme para você que quer fazer um curso superior, que quer sair do Brasil e quer uma qualificação, e tentar o mercado de trabalho europeu. Vai ser uma oportunidade especial, tremenda para você, beleza? E hoje eu quero falar um pouco sobre um documento que muitas universidades pedem, mas muitas vezes a gente não dá o devido valor a esse documento, que é a carta de motivação, a carta pessoal, o Personal Letter, Motivation Letter. Aí a nomenclatura vai depender da universidade para a qual você aplica. Eu vou dar aqui dicas importantíssimas sobre esse documento. Fica ligado aí que a gente já volta. A carta de motivação ela é muito importante na inscrição para universidades na Irlanda, na Inglaterra e em outros países. Na Irlanda, para quem não sabe, existem cerca de 30 instituições de ensino superior. Dentre elas, você pode encontrar as universidades, os institutos de tecnologia e você pode encontrar também as faculdades privadas da Irlanda. Então é mais ou menos como funciona a classificação de ensino superior no país. Dentro dessas 30, 25 pedem para que você escreva uma carta de motivação, personal letter ou uma carta pessoal. Essa carta ela vai mostrar para o corpo acadêmico 3 coisas fundamentais para que você possa ingressar numa universidade no exterior. Vai mostrar a sua trajetória profissional e dentro dessa sua trajetória profissional você pode ter elementos ali que vão contribuir para que você seja admitido no curso. Ela mostra a intenção, o porquê de você estar se inscrevendo para o curso, qual o propósito após o término do mesmo. E em terceiro lugar, mostra a sua habilidade de articular, de expressar o seu pensamento. Ou seja, você ali já é o seu primeiro teste de inglês. Então, pessoal, não desprezem a carta de motivação ou a carta pessoal. Eu, pessoalmente, eu corrijo várias cartas. Todas as inscrições que a gente faz, eu faço questão de que a carta esteja escrita em um padrão aceitável da língua inglesa e que ela seja legível para a pessoa, para o corpo acadêmico. Ponto a ressaltar. A carta de motivação você vai escrever em um padrão acadêmico, você vai escrever em uma língua acadêmica. É importante você perceber isso ao escrever. Sempre pense no seu leitor. E o conteúdo dessa carta? Costumo dividir essa carta em 4 parágrafos: introdução, experiências acadêmicas, experiências profissionais e conclusão. E o conteúdo de cada um dos parágrafos pode ser da seguinte maneira: a introdução você vai expressar o propósito da carta, qual é o motivo, qual é a razão por que você escreve essa carta, o curso para qual você se inscreve e do seu relacionamento com o curso, com a área que você quer estudar. Então é um breve 3 ou 4 frases ali, 3, 4 linhas, você já consegue fazer essa introdução. Após isso, você coloca as suas experiências acadêmicas e você sempre trabalha nesse tripé: o que, como e qual foi o resultado. Esse é o que muitas vezes nós latino-americanos, nós pecamos porque nós passamos a ser muito subjetivos. Quando você vai pensar o que, pense nos trabalhos, nos projetos que você fez, no como você fez esses projetos e qual foi o resultado desses projetos, qual foi o impacto social, qual foi o impacto que esse projeto teve. Se o impacto é o resultado, ele pode ser interpretado de diversas maneiras. Pode ser no aumento, na facilidade de aprendizado da sua turma, ele pode ter um impacto social, ele pode ter um impacto financeiro. Então é importante você ressaltar o impacto de um projeto acadêmico. As experiências profissionais, basicamente, você trabalha em cima desse mesmo tripé. O que você fez, como você fez. E aí, nesse como você fez, você vai ressaltar um pouco das suas capacidades técnicas profissionais. Veja o que o curso está te pedindo, porque isso aí vai te ajudar bastante a colocar a capacidade técnica que o curso exige de você. Ele exige que você tenha essa capacidade, essa habilidade para que você possa acompanhar o curso. E, por fim, você vai colocar também aí o impacto e resultado que você
obteve em sua experiência profissional. Como eu já disse aqui várias vezes, a experiência profissional, ela muitas das vezes ela pode ser mais relevante do que a sua própria qualificação acadêmica. Então tenha isso em mente, beleza? E como conclusão, um apanhado, um resumo rápido do que você escreveu acima e explica como esse curso ele vai agregar para você na sua vida futura e conclui a sua carta aí. Siga essa estrutura, é uma estrutura que eu utilizo bastante. Eu tenho muito sucesso com as grandes universidades através dessa estrutura e eu acredito que essa estrutura ela vai te ajudar muito a conseguir uma vaga nas universidades mais prestigiadas. Deixa eu fazer aqui algumas observações em relação à linguagem que você vai utilizar nesse tipo de carta. Como mencionei, escreva objetivamente. O que é escrever objetivamente? É você sempre dá exemplos, você vai direto ao ponto e procura sempre pensar no leitor. A maioria dos nossos alunos são falantes nativos da língua portuguesa e a língua portuguesa ela é uma língua românica. Ela é uma língua que é derivada do latim e é muito mais subjetiva quando você a expressa no papel. Quer ver um exemplo? Na frase seguinte, por exemplo, falaram muito bem de você lá no trabalho. É uma frase que em língua portuguesa ela faz bastante sentido e está completa. Em língua inglesa, se você fizer uma tradução literal dessa frase para a língua inglesa, o que seria "They have spoken highly of you at work", ela não teria o seu sentido completo, porque nós não saberíamos quem são they. Eu teria que ser um pouco mais objetivo e ao invés de colocar a palavra they, eu colocaria a palavra "Our colleagues have spoken highly of you at work" ou "The directors have spoken highly of you at work". Consegue observar a diferença? Você é mais específico. Até porque a língua inglesa ela não existe esse tipo de oração, né, que nós chamamos aí o pessoal que gosta da gramática de portuguesa do sujeito indeterminado. O sujeito está sempre presente na língua inglesa. Então é isso, pessoal. Deixo aí algumas dicas valiosas aí para você escrever a sua carta de motivação, para que você possa cada vez se sobressair melhor. E nós aqui da Logos Global Education, nós estamos aqui prontos para te ajudar, para te dar todo o suporte para que você venha ter êxito nas aplicações e venha estudar no exterior. Não é difícil, não é complicado. A gente tem um planejamento muito bom para você. A gente está fazendo uma consultoria de muita qualidade. Inclusive a gente faz planejamento para que você possa melhorar no seu inglês. E estamos aqui para dar o nosso melhor por você, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.